tudo bem? Eu sou Priscila Ferraroto, professora de língua portuguesa, e estou aqui para passar a você que vai prestar o concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo algumas dicas muito importantes para a prova de língua portuguesa. O edital é um pouco extenso, né? Você deve ter visto. E praticamente metade da prova deve cobrar a parte de entendimento de texto. A outra metade ficarão reservadas as questões de gramática, exatamente. E a partir ali do tópico 8, se eu não me engano, do edital, que começam a ser apresentados os conteúdos gramaticais, importantes para a resolução das questões de gramática, mas também para as questões relacionadas a entendimento de texto. Por exemplo, existe ali um tópico que fala sobre as classes gramaticais. O edital, então, cita algumas dessas classes e diz que deve cobrar do candidato aquilo que está relacionado a emprego e sentido, né? Bom, se está relacionado a emprego e sentido, sentido é o significado, não é? É, portanto, a mensagem, a informação trazida pelo texto, o que significa que está diretamente relacionado a entendimento de texto. E você vai ver nesta aula que é verdade, a gramática não vai ser cobrada apenas em questão de gramática, não. Ela é um recurso importantíssimo para a construção de qualquer texto e, portanto, também é um recurso importantíssimo para a leitura e o entendimento dele. Vamos lá? Vamos começar justamente com a parte de classes de palavras. Nós temos, na realidade, 10 classes gramaticais que podem ser agrupadas na frase Sampa vai com preparo. E aí você pode dizer assim para mim, mas Pri, Sampa vai com preparo? Tem apenas 4 palavras? Como é que a gente tem aí 10 classes gramaticais? Pois é, para que essa frase possa de fato ajudá-lo, é importante que você escreva assim: Sampa vai com prep. Note que no Sampa eu substituí a letra M por N. Tudo bem, é verdade que antes de P e B o correto é usar M, não é? Mas aqui o N deverá ser utilizado porque ele representa a letra inicial de uma das classes gramaticais existentes. Temos ainda o vai e o com preparo. Note que o com termina em N em vez de M e o preparo eu abreviei em prep. Se você fizer isso, você terá aí as 10 classes gramaticais, a letra inicial ou as letras iniciais dessas 10 classes. S, por exemplo, é de substantivo. Substantivo é, então, uma classe gramatical. O substantivo é a classe designadora, ou seja, é a classe gramatical responsável por nomear aquilo que existe no mundo real ou não, que a gente vê ou não vê, toca ou não toca, cheira ou não cheira, fede ou não fede, né? Enfim, para tudo aquilo que se pergunta como é que chama, a resposta é um substantivo. Por isso a gente fala em palavra designadora, ele quer designar, ele quer nomear, ok? Além do substantivo, nós temos aqui a letra A dos artigos. Artigo, normalmente todo mundo acha fácil. Ah, Pri, existem artigos definidos e indefinidos. Verdade. O a, os e as são artigos definidos e os indefinidos são um, uma, uns e umas. Mas não é só isso, né? Na verdade, você precisa prestar atenção ao emprego desses artigos, porque o sentido não é exatamente o mesmo, você concorda? Por exemplo, se eu falar para você, eu trabalho no curso preparatório para concursos. Eu trabalho no curso preparatório para concursos, note que nós temos aí o artigo o embutido na forma no, não é? Esse artigo, artigo definido, está destacando esse curso. De certa forma, claro, positiva, não é isso?
Quando eu digo eu trabalho no curso, você entende que, nossa, esse é o lugar. Não existe um outro curso melhor do que esse em que a Pri trabalha. Agora, se eu disser eu trabalho num curso preparatório para concurso, na forma num, além da preposição em, nós temos o artigo indefinido um, que, claro, não indica que esse curso seja ruim, nada disso, mas note que não o destaca positivamente como o artigo definido fez. Então tome muito cuidado, veja que o artigo, embora seja realmente uma classe gramatical muito simples, com poucas classificações, considerado extremamente fácil, e até é, né? Mas o artigo definido tem um valor diferente do indefinido, óbvio, e isso pode afetar o entendimento do texto, não é? Aquilo que se pretende dizer com a mensagem. Uma outra coisa muito importante é que o artigo tem o poder, vamos dizer assim, de substantivar palavras. Então, ele acompanha substantivo ou então palavras que tenham uma função substantiva, que às vezes até se tornam substantivos. Por exemplo, viver. Você diria que viver é verbo, não é? Sim, viver é verbo, está lá no dicionário, viver é verbo. Agora, se eu falar o viver é importante, o viver é difícil, né? Viver, nesse caso, passa a ser um substantivo, tanto que recebeu um artigo antes, certo? Ah, mas não para por aí. Na palavra sampa, temos ainda a letra N dos numerais. Numeral também é uma classe gramatical. E olha, eu devo dizer, não é uma classe gramatical das mais cobradas em prova, não. De verdade, não é. Tá bem? Mas é bom, sim, que você tenha uma noção de quais são os numerais, principalmente que você tome cuidado com a concordância. Você diria, é meio-dia e meio ou é meio-dia e meia? O correto é meio-dia e meia, por causa da palavra hora, que está implícita aí, não é? É meio-dia, meio no masculino, concordando com dia, e meia, porque é meia hora. As palavras meio e meia aí, nesse horário, são numerais fracionários, que, vejam só, permitem uma flexão, não é? Pode vir no masculino, pode vir no feminino, dependendo do caso, pode até vir no plural. Por exemplo, ixi, cortaram várias melancias e agora eu tenho que levar as meias melancias para o restaurante, né? Tenho que levar as meias melancias, ó, meias no feminino plural, concordando com melancias. Percebeu? Mas não para por aí. Na palavra sampa, nós ainda temos a letra P de pronome. O pronome, gente, é extremamente importante, uma das classes gramaticais mais importantes para a sua prova. Ele serve para acompanhar substantivo ou então para substituí-lo. E é tão importante, tão cheio de detalhes, né? Tem tanta coisa sobre pronome que pode aparecer na sua prova, que nós vamos depois dedicar algum tempo especificamente a essa classe gramatical. E o último A de sampa? O que é? Adjetivo. O adjetivo, que é uma classe gramatical caracterizadora. Então veja que interessante. Existe o substantivo, que serve para designar, nomear, e existe o adjetivo, que é aquela classe que serve para caracterizar. Adjetivo acompanha substantivo, não o substitui. Ou, claro, pode acompanhar uma palavra que tenha representado o substantivo. Então, quando eu digo a menina é bonita, bonita é um adjetivo que caracteriza o substantivo menina. Se eu trocar a menina por ela, eu vou ficar com ela é bonita e bonita continuará sendo um adjetivo, agora caracterizando o pronome ela, não é? Que substituiu o substantivo menina. Vamos agora para a segunda coluna, para o vai. Note, temos aqui o V do verbo.
Ah, também uma classe gramatical extremamente importante, hein? Verbo vai realmente exigir assim alguma atenção da sua parte, porque tem muitos detalhes que podem ser cobrados e por isso também nós vamos dedicar algum tempo do nosso curso para estudar essa importante classe gramatical, tá bem? Abaixo do V do verbo nós temos o A, do advérbio. Advérbio é aquela palavra que acompanha o verbio. Ad é um prefixo que significa junto, que indica proximidade. E verbio parece seu Creyson falando. Não sei se você se lembra de seu Creyson. Era uma personagem que costumava colocar esse ditongo, né, no final das palavras. Pois bem, gente, advérbio de fato costuma concordar, ou melhor, acompanhar verbo, não é? Mas tome muito cuidado, porque ele pode acompanhar outras classes gramaticais também. Advérbio pode acompanhar adjetivo ou ainda pode acompanhar um outro advérbio, sobretudo trazendo a ideia de intensidade. Mas a gente vai ver, vamos falar um pouquinho a respeito deles. Eles são bem importantes para a FUNESP também. A letra I, você notou que eu deixei bem lá embaixo a letra I, bem distante do vá, né? Pri, acho que foi na hora de, sei lá, fazer o texto. Não, não foi não, gente. Não foi erro na hora de formatar, ok? A letra I se refere à interjeição, que se você for analisar lá no edital da FUNESP, não aparece. Existem em língua portuguesa 10 classes gramaticais, porém a FUNESP apresenta apenas 9. Se você olhar no edital, você não vai encontrar a interjeição. É claro que então nós não vamos ocupar nosso tempo com ela, não é? A interjeição, porém, existe, tá bom? E por isso ela veio aqui para compor a nossa frase mnemônica. E com e prep, hein? Que vem a ser isso? O com se refere à conjunção e prep à preposição. Preposição. Bem, esses dois termos são chamados de relacionais. Isso porque eles servem para, digamos, relacionar. Né? Termos relacionais servem para relacionar, para ligar. Agora, ligar o quê, Pri? No caso da conjunção, a função principal da conjunção é a de ligar orações. Por isso, a conjunção aparece com grande frequência no período composto, o período que possui 2 orações no mínimo. É diferente da preposição. A função principal da preposição é a de ligar palavras, palavras que fazem parte da mesma oração. Por isso, a preposição já aparece quando se estuda o período simples. Por exemplo, quando se fala de objeto indireto, que é o complemento do verbo. É um complemento do verbo ligado a ele por meio de preposição obrigatória, uma preposição que o verbo exige. Percebeu? Temos então aí, gente, já um emprego da preposição, que seja num período com uma oração só, a chamada oração absoluta. Complemento nominal. Complemento nominal também tem preposição sempre. A diferença é que, em vez de se associar a um verbo, o complemento nominal, como o próprio nome indica, vem associado a nome, né? Esse nome pode ser um advérbio, um adjetivo, um substantivo abstrato, mas enfim, ele vem associado a nome e sempre por meio de preposição. Tá bem? A preposição também aparece em provas da FUNESP. Engraçado que ela não é muito recorrente em provas de outras bancas, mas para a FUNESP sim. E normalmente o que a FUNESP pergunta sobre preposição e também sobre advérbio é o valor, é a ideia expressa por esses conectivos. Para determinar que ideia foi expressa ali, sem dúvida alguma, você precisa avaliar o contexto, não é? E nós vamos ver uma série de situações, vamos falar desses valores, porque tudo isso, sem dúvida, é muito importante, sim. Agora, eu quero destacar para você mais algumas coisinhas. Por exemplo, quanto ao substantivo, existe grande
grande chance de a VUNESP criar alguma pergunta a respeito da variação em grau que o substantivo pode sofrer. Veja como isso se associa ao sentido. A Rubelita veio visitar os colegas de trabalho e trouxe a filhinha. Quando você ouve a palavra filhinha, nesse caso, nesse contexto, o que você entende? Filhinha aí podemos entender que é uma filha pequena, não é? Quer dizer, filhinha deve ser uma criança que a Rubelita tem, não é uma marmanjona, não é verdade? Pois bem, filhinha é o substantivo que está aí no grau diminutivo e eu posso dizer que ele de fato quer se referir à filha pequena. Ele tem alguma relação com estatura, inclusive, não é verdade? Posso dizer, então, que o diminutivo, de fato, serviu para diminuir o tamanho do ser. No caso, diminuir o tamanho da filha. E por isso, nós temos um emprego literal nesse caso, não é? Do grau diminutivo. Mas não é sempre assim. Note só. Ela é filhinha de papai, você não sabia? Acha que ela vai ajudar a lavar louça? Ela é filhinha de papai. Quando nós usamos filhinha de papai, não é? Essa é a expressão. Nós queremos dizer que a pessoa é filha pequena de papai? Não! Queremos dizer que, né, essa pessoa é dondoca. Na verdade, não dá para contar com a ajuda dela, pelo menos não para os afazeres domésticos, não é isso? Veja só, filhinha, nesse caso, acabou assumindo um valor pejorativo. O diminutivo, então, serviu para menosprezar, para desprezar o indivíduo. Vamos anotar aqui. Filhinha com valor pejorativo, né? Ou, se você quiser, o valor depreciativo, ok? Mas não para por aí não, gente. Minha filhinha vai ser mãe outra vez, aos 50. Hein? Como? Pois é. Imagine uma pessoa falando exatamente o que está aqui. Minha filhinha vai ser mãe outra vez, aos 50. Bom, se a filha dela possui 50 anos de idade, não dá para a gente imaginar que essa filha seja pequena, não é? Que é, sei lá, ainda nova, jovem, não é. Ela vai ser mãe novamente aos 50 anos. Legal, bravo, fico feliz. Coragem! Hã? Que coragem? Hã? Mas muito bem. Este filhinha tem o valor pejorativo que teve no exemplo anterior? Não. Note que ele não está relacionado nem a tamanho da filha, né, a idade, se é nova, se não é, nem tem a intenção de menosprezar. Filhinha aqui, na verdade, demonstra afeto, demonstra carinho, não é? Então, sei lá, essa senhora nos seus 70, 80 anos vai ser avó novamente e fala, pô, minha filhinha de 50. Pois é, você vê que coisa? Temos aqui, então, o valor afetivo. Valor afetivo. Você notou? A palavra é exatamente a mesma. Exatamente a mesma, mas em contextos diferentes, acaba assumindo valores diferentes. E como a VUNESP pode perguntar sobre isso a você? Assinale a alternativa em que o diminutivo tem assumido um valor depreciativo. Ou assinale a alternativa em que apareça um diminutivo de valor semelhante ao diminutivo usado na passagem tal do texto. Ok? E a mesma ideia é válida para o aumentativo também. Quer ver um exemplo que eu trago assim com frequência, né? Você em algum momento na sua vida deve ter visto Chaves. Pri, na verdade eu estava mudando de canal outro dia. Mudando de canal e vi qualquer coisa. Sei, mudando de canal. Você sabe que ali existe uma personagem chamada Kiko, não é? Que sempre, mais de uma vez, no mesmo episódio, vai até seu Madruga e fala gentalha, gentalha, gentalha. Não é isso? Gentalha, literalmente, é aumentativo de gente, você sabia? É.
Você poderia virar-se para um jogador de basquete imenso e falar: nossa, que gentalha você é. Eu não sei se é conveniente falar isso, mas literalmente estaria correto. Você estaria dizendo que ele é gente e grande, né? É uma pessoa de tamanho maior do que o normal. Agora, no episódio do Chaves, é claro que gentalha não tem nada a ver com isso. Gentalha podemos dizer que é sinônimo de gentinha. Notou? Por que sinônimo de gentinha? Porque assim como gentinha, 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 a intenção é a de menosprezar. Então, olha que bonito, né? Você pega uma palavra no aumentativo, outra no diminutivo, que teoricamente deveriam falar coisas bem diferentes. Diminutivo diminuindo, aumentativo aumentando o tamanho. E, nesse contexto, essas palavras se tornam sinônimas. Você pode substituir uma por outra sem o menor problema, porque ambas têm a intenção de menosprezar. E como nós percebemos isso, Pri? Pelo contexto, sendo bom leitor, sendo atento, percebendo qual é a intenção do falante nesse caso. Certo? Bem, vamos fazer uma pausinha aqui e eu espero você num próximo bloco para ainda tratar de algumas questões referentes às classes gramaticais. Beijo e até já!